tem a estátua, é um império. Certo. Aí tem o reino de Deus, que é o reino. A pedra. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse reino, quem faz parte do reino, vai reinar com Cristo eternamente. Então não tem esse negócio de que, eu faço parte, mas eu sou salvo, mas não estou no reino. Não existe. Faz sentido? Você já ouviu alguém dizer, fulano vai ser salvo, mas não vai reinar com Cristo? Pois foi exatamente isso que Pablo Marçal falou ao Carlinhos Maia, e agora o pastor César Cavalcante resolveu responder, trazendo um esclarecimento bíblico que pode mudar a forma como você entende a salvação e o reino de Deus. Fica até o final para não perder essa explicação surpreendente. Em uma recente entrevista concedida ao Eu Creio Podcast, o pastor César Cavalcante comentou sobre uma declaração polêmica feita por Pablo Marçal durante uma conversa com o influenciador digital Carlinhos Maia, que é homossexual assumido. Na ocasião, Pablo afirmou que Carlinhos seria salvo por crer em Jesus, mas não reinaria com ele, em razão da sua prática. A fala ganhou repercussão, dividindo opiniões e levantando questionamentos teológicos importantes dentro do meio cristão. O pastor César, conhecido por seu compromisso com o estudo profundo das Escrituras, foi direto ao ponto e disse que esse tipo de afirmação não encontra respaldo bíblico. A Bíblia não fala que homossexual vai para o inferno. Não fala. Isso é religioso. Uhum. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o que você quiser com essa informação. Existe a salvação, existe o reino. Tem 3 tipos de pessoas. E como você está falando aqui na minha frente, o carinho e o respeito que eu tenho por você, eu não posso deixar de te falar sendo conhecedor da palavra. Eu não falo por religião. Tá bom? Não salvo é alguém que não tem a compreensão da obra da cruz. O salvo é aquele que acessou o sangue. Ele tem a salvação e acabou, independente do que acontecer. Agora, os reinantes tem a ver com o reino descendo aqui na terra em um governo. A Bíblia é clara com isso. Pois é nítida. Não é só homossexualidade. É adultério, é gente que fornica. Tem uma série de coisas em Apocalipse que diz que quem pratica e vive nessa prática não vai. Eu não quero te confrontar. Eu quero, como amigo, te explicar isso. Não vai entrar no reino. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. A palavra é muito clara. Ela fala que não vai reinar. E não tem o que a sua crença ou a minha faça para mudar isso. Mas sobre salvação, para vocês pararem de ser inúteis, e muitas vezes religiosos, e faz com que essas pessoas saiam do mover de Deus, ela não fala que o que você pratica de pecado vai te tirar. Não consigo. Você vai colocar a Bíblia aqui na minha frente, você vai me explicar versículo por versículo, e eu vou continuar acreditando que eu serei salvo. Pela minha alma, pelo meu coração. Eu acabei de falar para você que está escrito isso lá. Pela minha alma, pelo meu... E o Carlinhos Maia disse que ele não se sentia perdido, ele se sentia salvo e tal. E um dia, se ele fosse julgado, seria julgado por Deus. Aí o Pablo Marçal fala, você não está errado. Você está fora do reino, mas você está salvo. Há como a pessoa está vivendo uma vida de pecado, ser salvo, mas não reinar com Cristo? Crer envolve um monte de coisas, né? O crer não é só uma questão de pistis do grego, não, é uma ideia de fé. De eu acredito no que eu... Não é só uma confissão teológica, né? Eu cria em santos católicos, agora eu creio só em Jesus. Não. O crer é se envolver, né? Então é se submeter. Você se submeteu à fé cristã? Então, bem-vindo. Na fé cristã, a fé cristã é doutrinada pelos apóstolos, por exemplo. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1 sobre isso? Ele condena. Sim. O que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 6, por exemplo? Ele condena. Então, o que crê é esse? Você crê no quê? Eu creio no Evangelho. Então, você crê? Tá bom. Você crê na Bíblia com a palavra de Deus? Crê. Então, acabou. Então, é só seguir. Ou seja, o crer que a Bíblia diz é o crer de se submeter. Não é o crer de, eu concordo com tal coisa. Não. É o crer de entrar debaixo dessa fé. Entende? De se envolver nessa fé. Esse é o crer da Bíblia. É viver. É crer. É se submeter. É se submeter ao que a Bíblia diz. Se eu não me submeto ao que a Bíblia diz, então, que crer é esse que eu estou tendo? Que crença é essa? Eu creio. No quê? No que você crê? Não, no Jesus que o fulano pregou. Não, peraí, mas o Jesus que ele pregou é o da Bíblia? Ele tem de passar pelo escrutínio da palavra de Deus. Tem que estar dentro das 4 linhas da Bíblia. Mas há essa separação de quem vai reinar e de quem é salvo? Eu não consigo enxergar. Geralmente, aí a gente vai para a questão da escatologia, né? Mas os irmãos dispensacionalistas, eles têm... O dispensacionalismo é uma doutrina muito legal. Eu fui dispensacionalista já, porque ela, como é que eu falo? Ela categoriza de um jeito bem interessante. Se eu for dispensacionalista... O que as dispensações falam? Ela fala assim, como Deus se relaciona com a humanidade. Então, na inocência de um jeito, na consciência de outro jeito, governo humano, patriarcas e tal. O problema é que a Bíblia é complexa demais para você resolver com uma fórmula. Não dá, porque a doutrina da Bíblia é muita coisa, cara. Por exemplo, qual a última dispensação do dispensacionalismo? O milênio. Então, mas a Bíblia diz assim, e depois do milênio, e cumpridos os 1000 anos, Satanás é solto. E sairá a enganar as nações, como a areia que está na praia do mar. Fala assim, passados os 1000 anos, tem nações, tem Satanás enganando, tem guerra, tem no seu pau quebrando. E essa dispensação é qual? Você concorda que os 7 dispensações não cobrem esse momento? Aí deveria ser a dispensação pós-milênio, né? Mas aí, na visão do Senhor, o salvo é o que vai reinar. E o que vai reinar é salvo. Ou tem como separar? Uns vão reinar e outros só serão salvos. Ao que vencer, palavras de Jesus, Apocalipse 2:26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. E as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Está em Isaías. Assim como eu também recebi do meu pai dele e tal. Então, parece, Jesus Cristo disse que quem chegar até o fim e vencer, vai reger as nações com vara de ferro. Não tem por que entender que é um grupo sim e outro não.
Não sei. Então todos que serão salvos vão reinar. Exato. É porque tem alguns que acreditam que o Senhor Jesus já veio estabelecer o seu reino aqui na Terra, isso de forma espiritual. Mas isso aconteceu 2000 anos atrás. Já aconteceu, está estabelecido, né? O reino de Deus chegou a partir de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, muitos usam esse versículo para dizer que o reino, reinar com Cristo é tomado à força. Você se esforça, você se dedica, mas ser salvo não. Então vamos lá. Que conversa é essa do reino? Isso não começa com João Batista, porque a primeira pessoa no Novo Testamento que fala do reino é João Batista. Arrependei-vos é porque é chegado o reino, ou está próximo o reino. A segunda pessoa que fala do reino é Jesus Cristo. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Mas depois ele fala, está próximo o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Depois ele fala, o reino de Deus está dentro da gente. Depois o reino parece que é um lugar, porque ele fala, tal, as pessoas ficaram de fora do reino. O reino de Deus é um negócio que está dentro de nós, ou é um negócio que a gente entra nele? O evangelho do reino será pregado a todas as nações. E qual que é a lógica do reino? A lógica do reino, pra gente entender essa lógica, tem que ler Daniel 2. Daniel 2, Fábio, é o sonho do Nabucodonosor. O Nabucodonosor teve um sonho, e ele amanheceu no outro dia e ele não lembrava o sonho. Você já teve um sonho que você não... Daniel falou, não, peraí, fala pro rei ficar tranquilo, eu vou orar, Deus vai me revelar esse sonho. Eu vou ter esse sonho, eu vou falar pra ele o que é. Aí o rei falou, então esse é macho, vamos esperar. Aí o Daniel foi lá, Deus revelou pro Daniel o sonho. O Daniel chamou o rei, e sempre entendeu o que é reino de Deus lá no Novo Testamento. O Daniel chamou o rei e falou assim, o senhor sonhou com uma estátua, não foi? Ele falou, foi. Ele lembrou. Foi. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, os braços, o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés dá os dedos, o pé de ferro misturado com barro. Ele falou, é isso mesmo. E o que é esse sonho? E o Daniel falou pra ele uma coisa, cara. Ele falou assim, bom, Deus revelou pra você como tudo termina. Ele falou, como isso? Ele falou, olha, cada metal desse é um reino. Cada propriedade da parte dessa da estátua é um reino. E a cabeça de ouro é você, é a Babilônia, é Babel. Pega a ideia da figura narrativa. Babel é a primeira cidade edificada. Porque quem edificou Babel foi o Nimrod. E essa primeira cidade é contra Deus, porque eles quiseram fazer a Torre de Babel. A Babilônia, onde o Nabucodonosor reinava, é esse ícone que representa a rebelião contra Deus. Ele falou, você é o primeiro. Mas depois de você, não é você que vai passar, você vai morrer. E depois de você vai vir outro reino, que são os medos, os persas. Mas depois deles vai vir outro reino. E depois deles vai vir outro reino. E aí essa estátua, do lado tinha uma montanha e uma pedra era cortada. Lembra desse sonho? Sim. Sem auxílio de mãos, e essa pedra rolava e batia no pé da estátua. No pé da estátua, que é o ferro misturado com barro, que é o Império Romano. Quando Jesus nasce, qual é o império? É o romano. Quem bate no pé da estátua? Jesus, a rocha. Exato. Só que aquela pedra, a revelação desse sonho, mostra, isso é Daniel capítulo 2, deixa eu ver se eu acho que o versículo, que aquela pedra é um reino também. Porque ele diz assim, deixa eu achar aqui, versículo de número 34. Quando estávamos olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, que é o ferro e barro, e os esmiuçou. Então juntamente foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram-se como palha das eiras no estio, e o vento levou. E deles não se viu mais nada, nem vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua começou a crescer e se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse é o sonho também, essa é a interpretação. Tu és o rei de quem Deus conferiu o reino, não sei o que lá, você é a cabeça de ouro. Aí ele foi falando tal. Versículo 40, o quarto reino será forte como ferro, não sei o que lá. Versículo 43, quanto vistes o ferro misturado com barro, tal. 44, mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino. A pedra é um reino. O Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quando o anjo Gabriel falou com Maria sobre o nascimento de Jesus, ele disse assim, ele vai herdar o trono de Davi seu pai e o seu reino não terá fim. Então, o reino de Deus começa, então essa pedra é esse reino. Então você tem uma estátua, a figura narrativa é uma estátua que representa o império da impiedade, da rebelião contra Deus, pilotada por Babel, por Babilônia. Por Babilônia. Veja a figura narrativa. Do outro lado é a pedra. Certo. Do lado da estátua, do outro lado a pedra. Lá no Novo Testamento, no Apocalipse, quando João vê, o que está escrito? A mulher sentada na besta, ela tem uma, como que eu vou dizer, uma tiara na cabeça. Diadema. O que está escrito nessa diadema, nessa tiara na cabeça da mulher? Babilônia. A mãe das prostituições. Só que a Babilônia não existia mais. A Babilônia tinha sido destruída. Como é que na tiara dessa mulher está escrito Babilônia? Porque ela é a cabeça de tudo que é contra Deus. Entende? Não é uma localização, é um sistema. Isso, não é uma localização, é um sistema. E a pedra é o reino de Deus. Que quando Jesus morreu, essa pedra bateu no pé da estátua. E a ideia é que esse reino vai crescendo, crescendo, crescendo. A igreja nunca foi do tamanho que é agora. O ano que vem vai ser maior. A igreja nunca diminui de tamanho. Ela vai crescendo, 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 crescendo. E uma hora ela vai tomar conta de toda a terra. Porque é um reino. O reino é um reino. Aqui é um reino. O reino de Deus é um reino. Onde existe um monarca que a gente faz a vontade dele, a gente serve a ele, a gente adora ele. Existe um reino. Nós fazemos parte do reino de Deus. Do outro lado é um outro reino, que é a estátua. A estátua pensa de um jeito, ama de um jeito, vende de um jeito, compra de um jeito, briga de um jeito, conversa de um jeito. Na pedra é outro esquema. A gente ama de um jeito, conversa de um jeito, compra de um jeito, vende de um jeito, ama de um jeito, discute de um jeito. São reinos diferentes. Então, tudo que está acontecendo, para a gente entender o reino de Deus, tem que entender o sonho de Nabucodonosor. Lá tem a estátua, é um império. Certo. Aí tem o reino de Deus, que é o reino. A pedra. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse reino, quem faz parte do reino, vai reinar com Cristo eternamente. Então não tem esse negócio de que, eu faço parte, mas eu sou salvo, mas não estou no reino.
Não existe. Faz sentido? Faz totalmente. Uma vez salvo, já está reinando, já faz parte de um Você reino. faz parte do reino de Deus. Então essa história de que, não, você vai pro céu, você só não vai conseguir reinar. Falei, peraí, mas eu faço parte do reino de Deus. Quem foi cooptado pelo evangelho, alcançado pela graça salvadora, recebeu Jesus como o único salvador suficiente, ele é rei e senhor. Nós temos um rei só. Então ele é o nosso salvador, ele é o rei do reino. E a nossa missão é avisar o pessoal da estátua que ainda dá tempo. Isso é pregar o evangelho. Você tá na estátua? Dá tempo, vem pra pedra. Vem fazer parte do nosso Vem reino. fazer parte do reino de Deus, porque você tá no reino errado. Tudo isso vai ser destruído. A missão da igreja é dizer que uma hora tudo isso vai acabar. O mundo vai acabar. Só quem dizia isso eram os cristãos. Hoje até os cientistas falam que a Terra vai acabar. Antigamente não. Há poucos anos atrás, 60 anos atrás, ninguém falava que a Terra ia acabar. Os bilionários Somente estão falando isso porque só são os os do bunkers, né? cristãos, só os cristãos tinham esse discurso. Ou seja, um dia tudo, esse sistema, vou falar igual o TJ agora, esse sistema de coisas vai passar. Porque o reino de Deus chegou. E isso não tem mais volta. Isso não tem mais volta. Ou você está na pedra, ou você está na estátua. Ou você trabalha com quem está na pedra, que é o reino de Deus, ou você trabalha com a mentalidade de quem está na estátua. E a mensagem é única. Para quem está na pedra, a mensagem é única. Saia da estátua e venha para a pedra, porque ainda dá tempo. Como que eu faço? Receba Jesus Cristo como seu único salvador suficiente. Se você receber Jesus como seu único salvador suficiente, você está na pedra. E agora você faz parte do reino e você vai reinar com Cristo eternamente. Eternamente. A igreja faz parte desse reino. A igreja faz parte desse O reino foi estabelecido através de Cristo. Exatamente. Certo? Ele é o primeiro, João Batista começa, ele é o precursor, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino. Certo. E aí chega Jesus falando do reino, chega Jesus. Quando Jesus morre, essa pedra bate no Império Romano. E a desconstrução da estátua começa. E o crescimento do reino, eu vou reler o texto Isso é forte. de Daniel Porque- 2:44. Nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será atingido. E esse reino não passará a outro povo. É. Esmiuçará e consumirá todos os outros reinos, e ele mesmo durará para sempre. E essa é a mensagem. A mensagem de Jesus é a mensagem do reino. O rei do reino chegou. E a partir de agora tem um reino. A gente se submete ao rei, a gente pede perdão porque ele mandou, a gente serve a ele, nós trabalhamos para um rei. Nós somos do reino. Corroborando até com sua fala, Jesus ele falou sobre essa pedra também, quando ele disse para Pedro, né? Tu és pedra, os fragmentos de pedra. Mas sobre essa pedra, essa rocha que sou eu, vou edificar a minha igreja, que pode ser transliterado para E é esse reino que vai crescendo, crescendo. Então, se você chegar e falar assim, à luz dessa compreensão, você chegar e falar assim, então você é salvo, só que você não faz parte do reino. Não dá. Não dá certo. Não dá. Não tem como. Quem é salvo, reina com Cristo. Está no reino de Cristo. Acabou.